E aí, aventureiros e nerdaiada, aqui quem fala é o Hobbit do Trilha do RPG. E hoje a gente está aí com um vídeo muito especial, que é o lançamento do primeiro RPG do blog Trilha do RPG. A partir de hoje já estamos disponibilizando este e-book para download e nele você vai encontrar a trama, o cenário, a proposta de jogo, os equipamentos e uma coisa que não estava inclusa quando eu anunciei o projeto, bem no início do blog ainda. Infelizmente eu acabei demorando mais do que imaginei que poderia demorar, mas eu também incluí um sistema de regras, que é um sistema simples, dinâmico, com poucas páginas de regra, onde eu incluí algumas qualidades e defeitos, algumas coisinhas a mais, de forma que você possa utilizar esse sistema se você quiser. Mas você vai notar que durante todo o livro nenhuma página cita alguma regra de sistema, ou seja, esse livro na verdade foi feito como uma ambientação para que você escolha narrar no sistema que você preferir. Mas aí de bônus eu resolvi passar o sistema para vocês também e gostaria que vocês testassem e me falassem, porque desde que eu fiz a criação desse sistema eu só consegui testá-la uma vez. E eu preciso de respostas, porque umas ou outras modificações foram feitas. A partir dessas modificações eu não consegui testá-los ainda. Vocês vão ver que é um sistema bastante dinâmico, bastante rápido. Vocês vão encontrar elementos parecidos com o sistema Storyteller, com o sistema 3DT e com algum outro sistema que você provavelmente já conheceu. Bom pessoal, então prepare-se para entrar num novo cenário de RPG e eu espero que vocês curtam, ok? Para aqueles que não sabem um pouco, eu vou resumir um pouco essa questão histórica. Em 1970 foi fundada uma cidade chamada Pripyat, e ela serviria de lar para os trabalhadores da usina de Chernobyl. Fica localizada na Ucrânia. Ela foi uma cidade que foi construída um pouco mais próximo da usina que a própria cidade de Chernobyl. Ela virou uma cidade modelo da União Soviética. Ela representava o futuro, a evolução da humanidade e todas aquelas coisas que a gente, quando pensava em alguma referência sobre avanço tecnológico, pensava-se na cidade de Pripyat. É uma cidade que cresceu muito rápido, que teve um desenvolvimento absurdo, e o investimento da União Soviética naquela cidade era astronômico. No entanto, por uma falha humana, em abril de 1986 ocorreu o que até hoje é considerado o maior de todos os desastres nucleares da história. O reator número 4 da usina de Chernobyl sofreu um superaquecimento e explodiu no meio da madrugada, liberando quantidades colossais de material radioativo na atmosfera, infectando praticamente 3/4 da Europa. Você vê como é que ficou a situação. Terrível, terrível. E até hoje, a Zona Fantasma, ou
a zona proibida, ou simplesmente a zona, que é como eles chamam os arredores de Pripyat, é uma área completamente inabitável. Alguns animais ainda residem por lá, e algumas pessoas que são chamadas de comebackers, que são pessoas que eram já mais velhas e se apegavam ao local, elas desistiram de ir para Kiev, que é a capital da Ucrânia, que o próprio governo soviético tinha dado abrigo para elas lá, apartamentos e tudo mais, só para elas saírem do local, mas elas não quiseram. Então elas continuam morando por lá, comendo a comida que nasce da terra de lá, radioativa, bebendo aquela água poluída, vivendo em um cenário onde o próprio ar é um ar contaminado e não se tem previsão para quando que essa radioatividade vai acabar. Ou seja, é uma zona fantasma que pode durar ainda muito tempo. Bom, agora que eu já falei sobre a questão do que me inspirou a criar esse RPG, vamos falar sobre o RPG em si. O primeiro capítulo fala sobre a trama, sobre os eventos que aconteceram para poder fazer com que o RPG tenha se tornado aquilo que ele é no cenário dele. Bom, para início de conversa, vocês precisam entender um pouco o que aconteceu no acidente de Chernobyl e o que foi feito depois que o acidente foi controlado. O reator que explodiu, que estava emanando uma quantidade muito grande de material radioativo, teve que ser selado. No entanto, para que eles conseguissem selar o reator, foi construído uma espécie de sarcófago de metal e concreto, que foi montado em cima do reator, impedindo com que essa radiação espalhasse. No entanto, ele foi criado de forma tão rápida e tão pouco planejada, que eles colocaram uma vida útil neste sarcófago de 20 a 30 anos no máximo. O início do jogo acontece exatamente quando dão esses 30 anos de prazo e o sarcófago se rompeu. E com esse rompimento do sarcófago, uma grande quantidade de material radioativo foi lançado na atmosfera mais uma vez. No entanto, apenas na área que é conhecida como a zona, e uma área que fica um pouco mais distante dela, mas ainda assim naquela zona fantasma. Este material radioativo está infectando animais, está transmutando pessoas, está ressuscitando mortos, fazendo com que emissões de radiação se espalhem por todo o cenário, devastando tudo quanto é tipo de forma viva ou modificando ela permanentemente. E algumas outras coisinhas mais. Não se sabe ao certo o que é que está causando essas emissões, que são as responsáveis por toda essa modificação no ambiente que cerca a zona fantasma. Mas a Rússia já estava um pouco preparada para esse tipo de situação. Por quê? Em 1970, com a investida na corrida nuclear, o governo russo criou uma facção do exército chamada de Red Star, que seriam soldados treinados para poder combater em campos completamente radioativos, ou seja, eles já estavam preparando para um possível inverno nuclear que fosse destruir toda e qualquer condição de vida, e criaram soldados especialmente treinados para poder salvar as pessoas e combater todo e qualquer problema que acontecesse nesse tipo de situação. A Red Star foi criada, ela combateu a radiação juntamente com o exército soviético para controlar a emanação de radiação, e desde então a Red Star tem feito pequenas missões. A última missão que ela fez antes de completar esses 30 anos seria uma ajuda ao Japão na usina de Fukushima, que foi aquele acidente nuclear que aconteceu há pouco tempo. Passado isso, voltando aonde eu falei sobre aqueles 30 anos que se passaram, o sarcófago se rompeu, muita coisa tem acontecido, e a ONU, que é quem está acima da Red Star, é uma coisa que vocês devem entender um pouco. A Rússia criou a Red Star como uma ferramenta para a ONU. Com isso, a ONU tem todo e qualquer direito sobre a Red Star. No entanto, a Red Star ela faz parte da Rússia, então é mais ou menos como se a Red Star precisa proteger o mundo e principalmente a Rússia. É basicamente isso. Bom, e a partir dessa descoberta sobre essas emissões de energia que estavam vindo de Pripyat, foi que a Red Star começou a tomar posições por conta própria, já que a ONU queria que a Red Star lacrasse o sarcófago de uma vez por todas, acreditando que pode ser que o sarcófago rompido seja a causa dessas emissões. E o governo russo não, o governo russo tem interesses à parte em outras coisas antes de fazer o fechamento. Ele não libera informações do que é, mas rezam as lendas que este interesse do governo russo vem através dos chamados infectos, que são como se fossem objetos mágicos em outros RPGs. Mas na verdade um infecto é um objeto que está tão carregado de radiação, mas tão carregado, que ao portá-lo, você tem a sua estrutura genética alterada de forma tão brutal e tão rápida, que você adquire poderes. No entanto, ao custo da sua própria saúde. E dependendo do poder deste objeto, quanto mais você tem este poder, mais ele define seu próprio corpo. Ou seja, é uma faca de dois gumes, não é? É uma coisa para você utilizar naquelas situações mais críticas e já guardar no bolso, esperando seus danos chegarem. E com isso acreditam que o governo russo quer com que a Red Star vá para lá, colete esse material para que ela faça de repente um super exército formado por portadores desses infectos. Algumas coisas que os satélites da Red Star captaram também no solo de Pripyat, aparentemente criaturas que foram alteradas geneticamente com essa brutalidade das emissões, que estão soltas pela cidade.
jogabilidade, e isso é uma das coisas que mais tem assustado o pessoal da Red Star. Uma coisa que vocês vão ver nesse jogo é que o mundo que o jogo se passa é o nosso mundo, é a nossa realidade. Não existem monstros, poderes, não existe nada desse tipo de coisa. Então, uma dica que eu dou para vocês narradores, para vocês jogadores também na hora de interpretar é: ajam como se tudo isso fosse realmente algo único. Você nunca viu um monstro na sua vida e você vai ver criaturas completamente deformadas, com poderes sobrenaturais e coisas semelhantes. E outras, há objetos que conseguem te dar por um curto período de tempo poderes extraordinários. Então tratem de focar bastante nisso, nessa questão dessa sobrenaturalização do cenário, sobre essa questão de tornar tudo diferente. Lembre-se que é o primeiro contato que seu personagem vai ter com isso na vida. O cenário principal desenvolvido para esse jogo é a cidade de Pripyat e a usina de Chernobyl. Não existem muitos detalhes sobre essa cidade e sobre a usina no livro. Não tem um mapeamento, não tem as estruturas principais como o parque. O que tem em Pripyat? Tem um prédio comercial grande, tem quadras de esporte, tem piscinas públicas, tem teatro, cinema e etc. Mas por que eu não coloquei essas observações? A ideia é simples. Eu não quero que o mestre se sinta limitado na descrição de uma cidade. Obviamente eu citei a cidade como um principal cenário porque a partir dela está surgindo todos os males que podem afetar outros locais. No entanto, o jogador pode muito bem narrar uma aventura que acontece em Moscou. Pode ser que de alguma forma alguma das criaturas chegou por lá, ou alguma coisa começou a acontecer em Moscou e todo o caos se instalou. O interessante é que o mal venha sempre de Pripyat e Chernobyl, não necessariamente que a aventura aconteça por lá. Bom, o capítulo da trama se fecha aí. O capítulo 2, que é o capítulo de cenário, vai relatar um pouco mais sobre o território da Zona Proibida, o território de Pripyat, vai falar um pouquinho sobre Chernobyl, vai falar sobre as criaturas que vivem no local, vai falar sobre os infectos, que são aqueles objetos carregados de radiação, vai falar sobre as emissões radioativas e algumas coisinhas que vão dar uma ideia melhor para vocês se você quiser ambientar a sua crônica em Pripyat e Chernobyl, que são os principais cenários, como eu falei. O terceiro capítulo, que é o capítulo chamado Guerra, é o capítulo que vai falar sobre os equipamentos de guerra, a armadura negra, que é a roupa especial que a Red Star usa em suas missões. Vai falar também sobre as especificações, que são o que seu personagem faz. Para quem está acostumado a jogar Battlefield ou Modern Warfare ou qualquer outro jogo de tiro ou de guerra, já vai estar acostumado com os Scouts, Snipers, Heavy Arms, Engineers e por aí vai. No entanto, algumas especificações foram alteradas, outras foram incluídas, de forma que elas funcionem no RPG da Red Star. E é a partir dessas especificações que vão começar a surgir algumas diferenciações de personagens. Bom, como eu disse no início do vídeo, quando eu fui fazer a divulgação do livro da Red Star, quando eu comecei a fazer ele alguns meses atrás, eu disse que o sistema seria só uma ambientação. Seria um livro pequenininho para você pegar e narrar ele da forma que você achasse melhor, da forma que te agradasse mais. No entanto, como eu vi que o livro estava ficando um pouco pequeno, resolvi incluir o sistema que eu desenvolvi e já foi testado por alguns dos meus jogadores. O sistema é bastante simples, as regras são muito fáceis de serem decoradas. É um sistema que vai te dar muita liberdade, porque você vai notar que dentro dele existem algumas qualidades, existem algumas vantagens e desvantagens, existem algumas perícias, algumas especificações, algumas coisinhas lá que o mestre vai notar que é pouco. Isso foi feito para que o mestre tenha apenas uma noção de como é feito o cálculo de pontuação, de quanto valem certas vantagens e certas desvantagens num ambiente de jogo como este. Eles podem adaptar vantagens e desvantagens de outros RPGs, trazendo para o RPG da Red Star e fazendo a sua adaptação de pontuação e de regras também. Bom pessoal, o livro já está disponível para download dentro do blog trilhadarpg.blogspot.com.br. Bom gente, eu não vou ficar aqui falando tudo sobre o livro de RPG porque eu quero que vocês baixem, quero que vocês joguem, quero que vocês testem o sistema, testem o cenário e quero que vocês me falem o que vocês acharam, porque eu pretendo publicar esse livro em alguma editora. Retropunk, a Redbox, Doraemon, qualquer editora que vier a aceitar o projeto, que obviamente vai sofrer alterações antes de ocorrer uma publicação, eu preciso ter uma noção da opinião pública. Inclusive, já mantive contato com a Retropunk e eles me falaram para poder fazer o lançamento antes e ver como o público vai reagir em relação a este RPG, ok? Estou esperando o retorno de vocês, hein? Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de conferir a loja online da Roleplay Store, onde vocês vão encontrar porta-dados, camisas muito bacanas, que são todos materiais artesanais para RPG. Não se esqueçam também de dar uma conferida no canal do Bardoca, que é o nosso novo parceiro. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de dar um like, ajudar na divulgação do nosso canal. E uma observação sobre aqueles que se inscreveram no canal através do primeiro vídeo que eu fiz a divulgação.
Gente, aquele vídeo ele foi postado como uma espécie de teste para ver se ia dar certo. Então, eu postei ele dentro do meu canal pessoal, não do canal do Trilha do RPG, ok? Este agora é o canal do Trilha do RPG, já desde o vídeo anterior. Então, se for o caso, se inscrevam neste canal para poder continuar recebendo os vídeos do nosso Trilha do RPG, ok? Um abraço para todo mundo e valeu!